Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, acordei animada, tô indo para academia, vou compartilhar com vocês um protocolo para explicar para vocês como é que a gente funciona até nas consultorias, nos desafios, no curso da jornada prática que acontece toda quarta-feira. A gente sempre explica como é que funciona o jejum e como é que esses protocolos podem ser alternados. Muita gente fala para mim, Flávia, eu não consigo ter resultados, eu faço todo dia da mesma forma. Deixa eu até tirar os comentários aqui para não ficar sobrepondo aqui o protocolo. Então, muita gente fala para mim, olha, eu não consigo mais ter resultados, eu todo dia pulo café da manhã, já faço isso há alguns meses, tive resultados inicialmente, mas agora eu não tenho mais resultados. E justamente por isso, pela questão da necessidade, às vezes, da alternância, não só de horários, mas também de estímulos, de tipos de frequências, de que horário você faz essa sua refeição, porque isso tudo conta muito, pessoal. Muita gente fala que basta só cortar calorias, comer menos do que o seu corpo gasta, e não é bem assim que funciona. O nosso corpo tem um ritmo fantástico, ele é muito inteligente, ele se adapta a tudo, a praticamente tudo. Se você toma uma dose hoje de medicamento, o teu corpo se adapta. Se você não muda os seus hábitos, se você não trata as causas, o que geralmente causa aqueles sintomas, se você não trata isso, você continua sempre tomando a mesma dosagem, não mudar hábitos, daqui a pouco aquela dosagem de medicamento não vai mais fazer efeito da mesma forma. Por isso que remédio e medicamentos para diabetes, síndrome metabólica, é sempre progressiva a necessidade da dosagem, porque você não muda hábitos, a tua resistência insulínica só vai aumentando porque os seus hábitos não mudaram, e aí aquela quantidade de medicamento não é mais suficiente porque o seu corpo se adaptou. Isso acontece com o Ozempic, com vários medicamentos para emagrecer, que a pessoa não muda hábitos, toma aquele medicamento para emagrecer, faz efeito inicialmente, depois para de fazer o efeito. E o remédio para medicamentos para emagrecer, geralmente ainda tem um fator agravante que é o efeito rebote, né? Que você fica aquele tempo com um apetite mais reduzido, aí depois dessa adaptação, o teu corpo, para compensar às vezes aqueles quilos que você perdeu que não foi de forma natural, não foi porque você mudou hábitos, diminuiu os hormônios da fome ali naturalmente, ele tem um efeito rebote, aí você tem uma fome dobrada, aí você engorda porque o teu corpo vai dar esse efeito, além do efeito adaptativo, o efeito rebote, que é muito pior. Então, o nosso corpo é uma máquina de adaptação, por isso o jejum intermitente ele funciona tão bem, porque ele é algo natural. Então você não tá tomando um medicamento, não vai alterar de forma não natural a tua fisiologia, porque o jejum sempre fez parte da nossa vida como humanos, né? A gente vai ver os primórdios da história, o jejum sempre fez parte. Então essa coisa de comer todos os dias não era a regra. A regra era comer um dia, ficar 2 dias até achar o próximo alimento, e não que isso se encaixe na nossa realidade hoje, mas na nossa fisiologia foi assim que evoluímos. Por isso ganhamos gordura com tanta facilidade, por isso a gente estoca gordura, a gente tem síndrome metabólica, a gente tem fígado gorduroso, a gente tem diabetes, porque o corpo tem uma capacidade reduzida de lidar com quantidades absurdas de carboidratos. Nosso corpo tem uma intolerância, né? A gente foi projetado para comer poucas quantidades de carboidrato, comer mais proteínas, e quando essas proteínas fossem possíveis, fossem acessíveis, e não necessariamente isso era diariamente, né? Isso nunca fez parte da história, o ambiente que a gente vive hoje, comida 6, 7 vezes por dia, você dorme com a barriga cheia, você acorda, você levanta da cama, você já come novamente, às vezes você nem tá com fome, mas por uma questão de ambiente, de hábito. Então tudo isso faz todo sentido porque a gente engorda tão facilmente. É uma forma evolutiva do corpo armazenar energia, porque no nosso instinto de sobrevivência vai vir algum tempo de escassez, como sempre aconteceu lá nos primórdios. Então nosso corpo está sempre preparado para um momento de escassez. Então vamos comer, vamos estocar para que essa gordura seja gasta. O problema então não é engordar, mas permanecermos com sobrepeso e gradativamente ganharmos mais peso. Esse aqui é o problema,
porque daí se torna crônico, uma obesidade crônica, síndrome metabólica e todos os outros fatores acumulativos aí que a obesidade traz. Então, por isso que o jejum faz tanto sentido e é algo 100% natural. Ah, Flávia, mas o jejum não é pra mim, não consigo. Porque você tá viciado em carboidrato, você come o dia inteiro, as suas mitocôndrias estão com o mecanismo danificado de flexibilidade metabólica, você não tem flexibilidade metabólica porque você viciou o seu corpo em carboidrato. Você come 6 vezes ao dia, você come um monte de carboidrato. Obviamente que o jejum de forma abrupta para você vai te trazer efeitos colaterais, sim, você vai sentir desconforto, porque o seu fisiológico está viciado em carboidratos e não é uma questão só psicológica, mas fisiológica. Então, para essa pessoa que diz que o jejum não é para ela, talvez reduzir a quantidade de alimentos, a quantidade de vezes que você come durante o dia, reduzir a quantidade de carboidratos, ter uma refeição mais proteica aos poucos e trabalhando essa flexibilidade metabólica, que isso é importante, tá? Mas se fala que o jejum não é para todo mundo, é a mesma coisa que você vai dizer que dormir não é para todo mundo. Exercício não é para todo mundo. Exercício é excelente para todo mundo, mas devido a algumas complicações, alguns problemas, até mesmo com obesidade, alguma inflamação que não consegue se mover, muito pesado. Sim, mas não podemos dizer que o exercício não é bom para todo mundo, porque ele tem benefícios que poderiam ser aplicados a todo mundo. O que acontece é que cada pessoa tem realmente sua individualidade metabólica e ela tem que trabalhar nessas suas dificuldades que vieram de hábitos ruins, tá? Não é porque o seu corpo não aceita o jejum. Seus hábitos ruins te fazem não ter uma flexibilidade metabólica adequada aí para você conseguir se encaixar o jejum. Mas vamos para o protocolo então. Vou deixar esse vídeo também para o YouTube, o pessoal do YouTube está interagindo bastante. O que eu pensei? Esse protocolo a gente utilizou no último desafio, que um dia na semana, por exemplo, na segunda-feira, você vai fazer 2 refeições, vai fazer uma refeição, desculpa, na segunda-feira. Você vai pular o café da manhã e o almoço e vai consumir somente uma refeição no período da noite, tá? Esse protocolo entra mais ou menos no estilo de jejum alternados, que no dia que você faz uma única refeição, a ideia é consumir no máximo 500, 600 calorias. Não exagerar nessa janela alimentar, porque muita gente faz jejum, mas exagera na janela alimentar e ultrapassa as quantidades calóricas que o corpo necessita. Então é interessante você ter essa linha de o dia que eu fizer uma única refeição eu vou ser restrito nas calorias para eu saber que eu vou ter resultados. Jejum intermitente já se mostrou ter excelentes resultados mesmo quando não há emagrecimento. Já vi estudos dizendo que sim, o jejum aumenta a flexibilidade metabólica, o jejum aumenta a sua longevidade, a sua expectativa de vida, só de você suprimir o seu período de alimentação. Mas não quer dizer que sempre você vai emagrecer. O que vai dizer por que você vai emagrecer é quando você tem cuidado na hora de se alimentar nas suas quantidades, não ficar beliscando, não ficar fazendo snacking, que isso é muito importante, tá? Então, mesmo que você não tenha resultados com emagrecimento, através dos estudos percebemos que sim, você tem benefícios de redução de açúcar no sangue, glicemia, insulina mais diminuída, então temos benefícios. Quem diz que não tem, tá por fora. Então, assim, na segunda-feira uma única refeição, na terça-feira você só pula o café da manhã e faz as 2 refeições no almoço e no jantar. Na quarta-feira você repete o que você fez na segunda-feira, uma única refeição, cuidando das calorias e quantidades. Então quer dizer que vocês veem que na segunda e na quarta é uma única refeição e você vai ter quantidades com calorias, vai ter cuidado com quantidades. Isso se encaixa tanto no jejum alternado quanto na dieta 5x2, vários protocolos de vários estudiosos. Ai, Flávia, do que você está falando? Tem muita gente lá fora que já trabalha com jejum intermitente, então eu trago muita coisa, eu traduzo muita coisa, estudo muita coisa que a maioria do conteúdo é de fora, então não sou eu que estou inventando, tá? Leiam lá o livro do Michael Mosley, depois eu vou ver o nome do livro que eu esqueci. Inclusive, estou indo para o Reino Unido no mês de setembro para aprender mais sobre o jejum e com certeza trazer mais resultados e mais conteúdo para vocês. Então, na quinta-feira você faz 2 refeições, só que olha só,
Na quinta mudou o estímulo, você vai tomar café da manhã, vai almoçar e vai pular o jantar. Então, para vocês verem que isso é alternância, né? A gente alterna formas de fazer, horários, quantidades, isso tudo. Existem milhões de maneiras de você bolar isso, tá? Isso aqui foi eu que bolei esse protocolo, eu que fiz uma combinação, mas como eu já lido com isso há anos lá nas consultorias, para cada paciente eu faço um diferente, eu nunca copio e colo. O paciente sempre me traz o que ele necessita, qual a refeição para ele é mais adequada, então eu faço todo um cálculo baseado na necessidade individual de cada um. Mas quando a gente faz os desafios, os cursos, enfim, eu bolo alguns mais genéricos, que daí a pessoa tenta se encaixar naquele. Então, na sexta-feira e no sábado, pular a refeição do café da manhã novamente, você faz 2 refeições. E no domingo você faz 2 refeições também, só que pulando o jantar, né? Geralmente no domingo a gente consome uma maior quantidade no almoço, então domingo é um bom momento para você finalizar sua janela aí no almoço e comer somente no outro dia. Geralmente o pessoal engata aí até, dependendo, vai fazer 30 horas, 36 horas, engata no domingo após o almoço. Gente, uma dica de ouro, que isso eu aprendi fazendo e lendo. Quando a gente para, eu sei que pular o jantar para muitas pessoas é mais difícil, até para mim é mais difícil. Mas quando você consegue finalizar a tua janela alimentar durante o almoço, que até isso foi sobre um estudo que saiu semana passada, no máximo até as 3 da tarde você fazer a sua única refeição, a última refeição, quer dizer, você tem benefícios incríveis, porque quando vai chegar o horário de você dormir, às 8 horas, às 9 horas da noite, você já vai estar aí com um tempo de jejum de mais ou menos umas 6, 7 horas, né? Já foi feita a digestão, todo o equilíbrio, você já não tá mais com picos de fome, às vezes dorme com um pouquinho de fome, mas no outro dia o apetite é suprimido de uma forma incrível. Então, porque você passa mais tempo, né? Você junta o período ali sono, né? Que já foi um período mais aumentado, né? Você já digeriu. Então, teu corpo, quando você for dormir, já não vai gastar mais energia digerindo, nem nada. Já tá tudo certo ali com o sistema digestivo. Ele vai se concentrar na parte metabólica, né? Os alimentos já foram absorvidos, enfim. Então, toda a diminuição de insulina, todo o processo metabólico, os benefícios que o jejum tem, ficam mais apurados, eles ficam mais eficientes quando você consegue fazer isso. Inclusive, foi esse tema do estudo da semana passada, que quando você concentra a sua refeição até no máximo 3 horas da tarde, né, mesmo às vezes não tendo tanto controle de calorias, você tem muitos benefícios. Inclusive, nesse estudo, as pessoas que elas paravam de comer às 3 horas da tarde só comeriam no outro dia no café da manhã. E naturalmente essas pessoas, elas reduziam quantidades, calorias. Então, como eu falo, a redução calórica ela é necessária, ela é fundamental. Só que não adianta você começar o dia comendo carboidratos, que você não vai conseguir controlar essas quantidades calóricas, porque você vai ter dificuldade. Mas quando você para de, você faz o jejum intermitente, reduzindo ali esses períodos de alimentação, principalmente durante o dia, você reduz o apetite de forma natural, você diminui calorias. Então, o jejum é uma ferramenta excelente para você diminuir calorias, tá? Então, eu vou deixar essa live salva, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa questão dos carboidratos, das quantidades, dos períodos de jejum. Eu sei que muita gente, deixa eu abrir uma coisa aqui, eu sei que muita gente tem dificuldade de achar, né, profissionais, que é um conhecimento novo, né, um conhecimento realmente... muita gente acaba criticando. Ontem até me falaram: ai, Flávia, para de falar dos outros. Não é que eu falo mal das pessoas, eu falo o seguinte: o que as pessoas falam, os outros profissionais, eu trago aqui
para vocês se ligarem, para quando vocês ouvirem certas coisas, vocês já terem uma visão mais crítica. Não é criticando a pessoa, eu nem conheço essas pessoas vocês que me mandam, eu nem tenho tempo de ficar no Instagram alheio, de ficar olhando, olha, fulano fala isso. Geralmente as pessoas me mandam, e mandam muito mais, né? Eu consigo olhar pouquíssimas coisas hoje em dia, devido ao meu tempo ser muito restrito. Mas por que eu trago essa informação do que a maioria fala? Porque são informações rasas, não baseadas em ciência, não tem conhecimento aplicado, porque essas pessoas não praticam, elas não têm pacientes que praticam, elas não sabem identificar os efeitos, elas não sabem identificar os benefícios, elas não sabem identificar até mesmo aquela questão da adaptação ali, o que a pessoa precisa saber no momento de adaptação, da flexibilidade metabólica. Então, por isso que eu trago para vocês essa questão, para vocês ficarem ligados, porque nem sempre, eu sei que eu sou uma só, minha agenda cada dia tá mais cheia, eu tô tendo cada dia mais dificuldade em administrar tantas pessoas, mas aqui no Instagram eu tento trazer algo coletivo para a grande maioria, para as pessoas que também não conseguem pagar a consulta, porque eu entendo que essa parte alimentar, essa base de você saber o mínimo, deveria ser um conteúdo acessível para todos, deveria ser uma informação que você vai no seu médico de rotina, ele deveria te orientar, qualquer informação básica deveria ser acessível, infelizmente não é, né? A gente é levado aí a um conhecimento que você tem que comer sem fome, que você tem que sair da cama e já comer alguma coisa, e isso não procede. A pessoa tá obesa, por que ela vai comer assim que ela sai da cama se ela não tem fome, né? Então não faz sentido. Então na minha opinião, como Flávia, como ser humano, eu acho que essa coisa básica de você entender como seu corpo funciona deveria ser acessível a todos, mas infelizmente não é. Então por isso que eu falo, olha gente, se atentem, se você vai lá às vezes no médico do postinho, que ele fala uma questão que ele nem sabe, mas então para você saber que a sua saúde, os seus resultados estão nas suas mãos. Então não espere de um profissional, não espere que alguém vai vir aqui, a não ser aqui no Instagram eu tento fazer isso, né? Mas como eu sou uma só, mas não espere que uma pessoa vai vir com tudo pronto para você, com tudo certinho, que vai te dizer a forma mágica e correta de você ter uma vida melhor, de você ter qualidade de vida, de você reduzir os seus sintomas autoimunes, de você ter uma vida sem depressão, sem altos e baixos, né? Se você tem uma vida mais plena. Então não espere que o outro traga esse resultado, porque se você confia 100% só no outro, mas se esse seu profissional que você escolheu não estuda, ele não se atenta, e no final de semana ele não pega um artigo para ler, ele não pega um livro, ele não te indica um livro, ele não te dá outras fontes, como é que você vai esperar dessa pessoa que não faz nem para ela o resultado para sua vida? Então a gente tem que entender, a gente tem que aprender que a nossa vida, os nossos resultados estão nas nossas mãos, é nosso papel. Procurar um bom profissional, ou que seja, mesmo que o teu profissional não seja o ideal, mas procurar fontes, né? Procurar fontes de informações, de coisas que vão te trazer resultados. A sua vida é a sua responsabilidade. Eu aprendi muito isso de uma forma talvez um pouco mais dura, quando eu vou contar só um pouquinho da minha história, que eu sempre me emociono. Ontem foi aniversário da minha filha, ela fez 10 anos. Quando ela nasceu, eu era uma pessoa viciada em fast food, eu só comia besteira, a minha geladeira só tinha lasanha, pizza, pão. Então eu era a pessoa mais desligada e desantenada, assim, da vida com alimentação. Comia, tanto é que na minha gestação eu engordei 30 quilos, fiquei gigante, minha médica brigava comigo porque eu estava obesa, eu estava toda inflamada, tive pré-eclâmpsia. Quando ela nasceu, ela obviamente nasceu com vários problemas de alergias, que provavelmente ela herdou de mim, que eu já tinha muitas alergias, mas não com aquela gravidade, né? Porque o DNA ele vai se deteriorando, então ela nasceu já com uma genética deteriorada e com sintomas muito mais claros. Lá na maternidade ela já demonstrou sinais de que ela tinha reações ao leite, à proteína do leite.
Só que eu não entendia, porque no hospital mesmo eu comia chocolate, enfim. Fiquei meses com ela chorando, sofrendo, tinha refluxo. Ela tinha muitas dores, foi assim, bem traumatizante, porque quando a gente tem o primeiro filho, a gente espera muitas coisas e isso não acontecia. E eu ia em muitos médicos, eu tentava. Eu ia no médico, eu ia no gastro, eu ia em vários e ninguém me dizia. Eu fiz vários exames, eu ficava preocupada, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E a minha alimentação continuava muito ruim. Até que um dia eu experimentei um milkshake e vi que ela chorou o final de semana inteiro e eu fiquei muito apavorada. Eu falei, ai, que coitada, que vida, que coisa, que tá acontecendo? E foi aonde eu entendi, e o médico, encontrei um médico muito abençoado, que ele me falou, Flávia, pode ser o que você come. Ela deve ter alguma reação, então tira da tua dieta o leite, o glúten, enfim. Então aquilo se abriu para mim. E eu procurava muitas vezes informações, na época, 10 anos atrás, não tinha muita informação, não tinha muita gente que falava do assunto, tinha alguns profissionais que falavam que o leite é para o bezerro e não para o ser humano, mas eu tinha aquela necessidade, eu falei, eu queria encontrar um profissional que me trouxesse o que eu precisava, tudo certinho, como que eu ia fazer. Ela desenvolveu doenças autoimunes, ela teve várias crises nesses 10 anos, então foi onde eu me atentei para mudar a minha vida e eu entendi que a responsabilidade da minha vida e da vida da minha filha estava nas minhas mãos, até porque é a mãe que amamenta, eu amamentei 2 anos fazendo uma dieta bem rigorosa. Eu ficava com muita raiva, porque, cara, eu só comia porcaria, eu era viciada em fast food, junk food. Então, para vocês verem, a vida me deu essa reviravolta, eu vi a necessidade de mudar e não foi através do outro, foi através da minha necessidade. Então, foi aí que eu entendi que nenhum profissional, e muitos me ajudaram depois, eu tive, muito acesso, mas eu vi que o resultado só ia depender quase que 90% de mim e do meu empenho em ensinar para ela também. Hoje, com 10 anos ela já sabe muita coisa. Mas é que eu queria compartilhar isso com vocês, que eu tinha essa necessidade de encontrar um profissional que me desse todas as dicas, que ele entendesse de alergias, que ele entendesse de doenças autoimunes, que ele entendesse daquele problema, e não consegui. Então, assim, foi muito empenho, foi uma coisa aqui, foi uma coisa ali, eu pesquisando ali, comprando livros, fui estudar nutrição, caí nesse mundo. Aí hoje vocês me veem, a Flávia é muito regrada, muito radical, muito... Enfim, gente, não é nada disso. Se não tivesse acontecido certas coisas comigo, principalmente em relação à saúde, eu não estaria provavelmente aqui hoje, talvez estaria comendo fast food e sei lá como, Mas o que eu digo para vocês, não coloquem na mão dos outros essa necessidade que vocês têm. Façam por vocês, procurem. Jejum é vida. O máximo que você conseguir diminuir de industrializados, de frequência alimentar, você só vai fazer bem para você. Mesmo que os outros digam que não, você sabe. Você que já fez jejum, você entende os benefícios, você entende que a tua vida pode ser muito, muito, muito melhor do que ela é, devido a uma questão tão simples, de reduzir quantidades, reduzir frequências. Isso faz muito bem. E muita gente vem compartilhar comigo, Flávia, depois que eu te sigo, a minha vida mudou, eu entendi, o meu corpo responde muito bem. Por mais que eu não consiga manter sempre de forma equilibrada, eu consigo muito ver os benefícios, ver os resultados, ver a diferença que o jejum tem. E só fazendo para você sentir, Então, tire o preconceito, abra sua mente. Aprenda também a não ouvir os outros, assim, a se ouvir, porque os resultados, tudo que você faz na sua vida, quem vai colher os resultados é só você. Claro que as pessoas ao seu redor também, Se você fica doente, você vai colher esses resultados e provavelmente se você ficar dependente, a sua família também vai ter que arcar com as suas escolhas e com as suas consequências. Mas quando é o contrário, Se você fica bem, você tem mais disposição até para ajudar os outros, para ser melhor para os outros, para ser melhor para sua família, para ser melhor para todo mundo. E para você mesmo, que é o mais importante, A gente sempre tem que se priorizar, porque essa nossa saúde é inteiramente nossa responsabilidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Acordei inspirada hoje.
E por isso que eu tô aqui sempre. O meu objetivo sempre vai ser levar saúde, por mais que a estética é maravilhosa, a gente gosta de vestir um biquíni, de se sentir bem, mas a saúde, o que o jejum faz por dentro é muito, muito maravilhoso, é muito maior do que ele faz por fora. O fora é somente uma consequência, né? Uma coisa, um sintoma aí, algo vinculado ao que acontece por dentro, que realmente por dentro é o maior benefício. Espero que esse vídeo ajude vocês e gratidão, tenham uma ótima semana.